Muito bem, pessoal, vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte terceira, capítulo 2, da Lei de Adoração. Estamos aqui agora entrando no item Sacrifícios, a partir da questão 669. Esse é o último item do nosso Livro dos Espíritos. E depois nós entraremos na lei do trabalho. Mas temos ainda algumas questões. Bom dia de novo, Jerusalém. Temos aqui algumas questões para refletir sobre essas práticas. E nós vamos analisar, naturalmente, dentro da visão do século XIX, né, quando Kardec trazia a sua visão da realidade daquele período, e nós, claro, trazemos aqui a nossa atualização, para podermos entender de que forma que esses ensinamentos se aplicam nos nossos tempos atuais, né? Então vamos lá. Questão 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso de sacrifícios humanos. Como se aplica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Kardec faz então aqui um resgate histórico sobre a relação da humanidade com Deus ou com os deuses, né? Porque a gente lembra que Deus, como é colocado para nós aqui por Kardec, nós fazemos temos um entendimento das práticas monoteístas, principalmente aquelas adotadas dentro do cristianismo. Mas nós tratamos de deuses de um modo geral, já que nós vamos encontrar na Ásia, vamos encontrar na África, vamos encontrar nas Américas sacrifícios que eram feitos em homenagem a deuses, né, deuses específicos. De qualquer forma, visto isso do passado, como é possível, né, por que o ser humano entendeu que esse tipo de prática era agradável a essas entidades, a essas divindades? Resposta dos Espíritos: primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro os animais e mais tarde os homens, né? Imolarem aqui seria colocar naquelas piras, né, onde eles são queimados. Então, primeiro os animais e depois o ser humano, né? De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre um tanto maior o valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus entre homens ignorantes, né? Então, resposta aqui muito bem clara, muito bem já objetiva para aquilo que nós precisamos. Começa primeiro pelo próprio instinto primitivo da humanidade, e depois da humanidade daquele período antigo, e depois a própria ideia de uma forma de agradar a Deus com um presente, com uma oferenda que tivesse grande valor. Então, não apenas, né, a posição social do indivíduo dentro daquela comunidade tinha ali um valor, assim como também a pureza, a inocência, né, dependendo. Então, aquelas histórias que a gente sempre ouvia na história da humanidade, né, sobre uma sociedade patriarcal que escolhia jovens virgens para serem sacrificadas, porque isso trazia a pureza, né? Então, isso também tinha ali uma relação. E claro, né, além dessa própria adoração, que a gente vai lembrar, tinha ali propósitos variados, né? Então a gente tinha uma relação para agradar a Deus, para fazer algum tipo de pedido, para oferecer algum tipo de agradecimento, motivados pelo medo, motivados
por, por essa própria oferenda, né, de, de, de agradecimento ou mesmo de solicitação. Então a gente vai perceber que tinham motivos diversos. E aqui eles trazem, né, para nós a resposta, que é exatamente essa referência, né? Se você vai presentear alguém que tem um grande valor para nós, um valor afetivo muito grande, então é natural que o presente também tenha esse mesmo valor. Porque assim como a gente sempre lembra, é uma forma que nós temos de materializar não apenas a nossa fé, mas também materializar os nossos sentimentos. Então nós oferecemos alguma coisa de valor para demonstrar o significado daquilo para a pessoa que está recebendo esse presente. Na questão 669A, Kardec dá uma continuada, ele diz assim: de que modo os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não pode haver a menor dúvida, né? Então a mesma coisa também com relação ao que foi respondido anteriormente. Então se começa com animais, até o momento em que alguém exaltado, alguém temeroso, alguém que tem ali, né, aquele instinto ainda bastante primitivo, faz essa substituição, trocando um animal por um ser humano. Então, houve um momento em que isso aconteceu. Inclusive, bom dia, Marion. Inclusive, nós vamos ter, por exemplo, já na época, nós vamos falar dos egípcios, vamos falar dos romanos, vamos falar dos celtas, vamos falar de outros povos também que tinham essas práticas. Então, na época dos romanos, quando eles encontraram os celtas, que viviam ali, especialmente naquela região central da Europa, ou então um pouquinho mais na região da França, nós vamos encontrar dentro daquela sociedade celta, druidas, né, que eram aqueles grupos religiosos, né, eram os sacerdotes, eram os juízes, eram os sábios, né, que nós vamos encontrar dentro daqueles grupos. E era muito natural que nesse contato que se tinha com esses grupos, os romanos começassem então a trazer uma visão de barbarismo da prática. Então eles, no contato que eles tinham, vendo ali toda a ferocidade que aquele povo tinha, assim como esses celtas, assim como também os bárbaros, os germânicos que ficavam no norte, os romanos então, se considerando mais civilizados, eles então atribuíam a esses grupos essa ideia de selvageria, principalmente na parte religiosa, porque então eles atribuíam sacrifícios humanos, principalmente com prisioneiros, e ali alguns estudos arqueológicos mostravam que naquela época, de fato, algumas ossadas que eram encontradas, elas tinham características de sacrifício. Mas como nós não temos nenhum tipo de registro, a não ser apenas ali aqueles achados arqueológicos, então se faz ali interpretações diversas, né? E no caso dos romanos, eles escreveram sobre isso, e escrevendo sobre esses povos, então, eles acabaram trazendo essa visão nós aqui do Ocidente, de que eles eram povos bastante primitivos e usavam, inclusive, esses mesmos sacrifícios. Então, avançando aqui, na letra B. Então, quer dizer, começava com os animais, depois passava para o ser humano, aumentando o valor da oferenda, né? Então, na 669b, então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, no entanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como que se lhe possa prestar culto, mediante a destruição inútil de suas criaturas. Aqui é algo interessante, essa observação que foi feita com relação a Abraão. A gente lembra que existe uma relação de Abraão com o islamismo também. Inclusive foi até mesmo uma vertente, né? Lembrando que Abraão não podia ter filhos, então a esposa dele, por ser naquele momento ainda como sendo infértil,
Então ele acabou tendo um filho com uma escrava. E aí, pouco tempo depois, a esposa dele, segundo a história bíblica, veio ter o filho. E aí então essa escrava com o seu filho foram banidos da vila, né? E foi exatamente nesse segmento que surgiu o islamismo, segundo a história, segundo as tradições. Então, quer dizer, Abraão é uma personagem comum tanto para o judaísmo, para o cristianismo, que é podemos dizer assim, uma consequência do próprio judaísmo, como também para o islamismo. E esse fato que foi considerado aqui de Abraão ser chamado para sacrificar o próprio filho e em forma de demonstração de fé, isso até hoje tem uma influência significativa para o islamismo. A gente depois vai ler um artigo sobre isso, que inclusive é um dia que é feriado, ali sacrifícios de animais e tudo mais. A gente vai ler um pouquinho sobre isso mais para frente. Então, quer dizer, o Abraão, desde aquela época, né, que tem ali talvez ali um período de 1500 anos antes de Cristo, de lá para cá, essas tradições ainda permanecem vivas. Na questão 670, dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando os seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia o ato e não neste. A porção, se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que lavam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos, porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Bom dia, dona Miriam. Então, aqui para nós, Kardec insiste ainda sobre a ideia de sacrifício a Deus, e aí então a pergunta dele é muito interessante, porque é colocado se Deus em algum momento se agradou desses tipos de prática aqui pelos seres humanos. E aí foi claro, foi colocado que nunca, porque afinal de contas não deixa de ser ainda uma destruição inútil, mas Deus, porém, julga pela intenção. Essa frase era bastante significativa, porque ela é colocada mostrando que é compreensível que as sociedades humanas passem por todas as etapas de evolução dentro do campo intelectual e moral. Ou seja, é natural que nós encontremos grupos primitivos que, baseados nesse primitivismo, tenham práticas condizentes com seu grau evolutivo. Então, quando nós vemos a caça, a pesca, a destruição dos semelhantes, através das guerras, os sacrifícios, tudo isso é esperado, porque isso faz parte do desenvolvimento da natureza humana. Porém, também é esperado que haja essa evolução moral, para que, quanto antes, o comportamento nosso seja baseado muito mais na consciência, na razão, do que simplesmente motivados pelos instintos primitivos. Então, enquanto isso é esperado, ele não pode ser postergado, porque a partir do momento em que nós começamos a ampliar o alcance da nossa consciência, as responsabilidades começam também a ser ampliadas. Então, se antes nós agíamos por ignorância, a partir do momento em que o esclarecimento começa a surgir, as cobranças maiores também. A quem muito foi dado, muito será cobrado, nós lembramos dessa máxima. Portanto, a partir do momento em que a consciência desperta, ou seja, é uma concessão natural dessas leis divinas, as responsabilidades pelos nossos atos também começam a surgir. Então, natural que fizessem assim. Porém, é natural também que, com o passar do tempo, essas práticas vão se modificando, porque, como foi colocado para nós aqui, à proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro que elaboravam e que reprovar tais sacrifícios
com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Então, aqui no caso também, digo esclarecidos, né, os espíritos aqui, o espírito corrige não, ele reforça, porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio possível lhes era vislumbrar as origens e fim, e muitos por intuição já compreendiam o mal que praticavam. Então, quer dizer, é uma mudança gradual. O que se lamenta não é o ato em si, porque o ato em si ele é esperado. O que se lamenta é a demora na transformação do indivíduo de acordo com o grau evolutivo que ele vai alcançando. Quanto mais esclarecimento, mais a necessidade de transformação. Se ele tem esclarecimento, mas ele não se transforma, a questão da existência, vem então ali as leis naturais e através exatamente da dor como despertar de consciência, vai fazer com que ele perceba o equívoco que ele praticou. 671. A Angelina colocou, será que os seres que ainda gostam de violência são espíritos que reencarnaram? Certamente que sim. Né? Todos os espíritos que reencarnam têm ali graus diferentes de evolução. Então, esses ainda primitivos, né, lembrando sempre que o nosso mundo, embora ele esteja vivendo um processo de transformação, de evolução, ele continua sendo uma escola recebendo espíritos primitivos. Espíritos ainda que, não vamos dizer espíritos atrasados, mas espíritos que estão entrando nessa fase nova de evolução. Então aqui para nós assim, é aquela escola, ao mesmo tempo que temos alunos que vão se formando e sendo promovidos para graus maiores de desenvolvimento, é uma escola que também recebe alunos novos. Então, quer dizer, o nosso mundo não está fechado, quer dizer, somente nós que estamos aqui estamos trabalhando pelo desenvolvimento. O que nós vamos perceber é que, ao mesmo tempo em que um grupo evolui, outro grupo também começa a evoluir. Sim, né, porque, e não apenas esses espíritos novos, né, mas espíritos que estão resistindo a essa evolução. E esse instinto de egoísmo, principalmente, acaba se tornando tão forte e acaba sendo movido por essa força do instinto que acabam provocando as doenças. Só que isso traz um preço caro. Isso traz um preço dramático, porque essas ações elas não ficarão impunes. Porque exatamente tem esclarecimento. Nós estamos, inclusive, bom dia, professor, inclusive estudando lá no nosso livro O Consolador, que fala sobre a razão, que nós começamos a ver ontem. Ou seja, se você tem a razão, mas você não tem o sentimento e você não tem a fé, você acaba agindo simplesmente para satisfazer os seus interesses, as suas necessidades, da forma como se compreende, porém, o que nós vamos ver ali são as consequências, porque a inteligência traz para nós maior responsabilidade. E a partir do momento que nós usamos essa inteligência para destruição, para disseminação do mal, a responsabilidade vem através da lei de causa e efeito. Né? Então, quer dizer, os espíritos não chegam, tem ali o respaldo exatamente da ingenuidade, da imaturidade, mas ao mesmo tempo os espíritos que estão atrasando a sua evolução têm ali um peso maior de responsabilidade para responder pelas suas ações. Né? 671. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Bom, aqui a gente lembra, né, quando se fala sobre guerras santas, é natural que nós recorramos, né, aos livros de história e lembremos que ali por volta do século X, né, o ano de 900 e pouco, até o ano de 1100, nós tivemos ali as grandes cruzadas, né? E essas cruzadas, elas trazem para nós um triste registro da história da humanidade, que é exatamente naquele período considerado, né, o período sombrio da humanidade, né, que era aquele período em que havia um domínio da religião no Ocidente e, portanto, da razão. E aí, então, a Idade Média, esse período da Idade, era um período que mostrava que
a religião predominava na vida de todas as pessoas, ao mesmo tempo exaltando o fanatismo. Então era esse período das cruzadas, e nós tivemos 8 grandes cruzadas, em que nós tínhamos grupos do Ocidente que iam proteger a Terra Santa, que era ali aquela terra de Jerusalém, dos ímpios, né, daqueles que eram eram os muçulmanos, né? E para eles também aquela terra era muito importante. Então você tinha um período, os muçulmanos chegavam e tomavam conta daquela guerra, daquela terra. Vinham os reis europeus e os papas e formavam novos exércitos para retomar essa terra. Então era sempre assim, ela era posse de um, depois era posse de outro. Então isso ficava nessa troca durante todo esse período, né? Tem até um filme que eu já comentei com vocês sobre ele, chamado Cruzada. Né? E esse filme Cruzada, exatamente de que forma que esses grupos eram formados, a importância das cruzadas, né? Dos soldados que eram aqueles responsáveis, os cruzados que eram responsáveis por proteger ali a trilha dos peregrinos, de proteger a Terra Santa. Então, esses grupos eram formados com parte da sociedade oferecendo para eles recursos financeiros, ao mesmo tempo perdão dos pecados, e eles então se ofereciam para participar desses grupos, né? Então, nós tínhamos ali muita gente sendo sacrificada, e eram mortes assim, que os livros de história, era uma guerra muito cruel. E era uma guerra cruel em homenagem, né, para proteger aquilo que era considerado divino, aquilo que era considerado sagrado. Então, a gente fica se perguntando, né, como é que é possível o ser humano se relacionar com Deus através de uma guerra de destruição em massa, né, porque muita gente foi sacrificada das duas partes, né, tanto do lado islâmico como do lado cristão. Então isso mostra exatamente como foi colocado para nós ali, né, essa pergunta que é colocada, de que modo que isso pode ser visto pela sociedade terrena como algo agradável a Deus. Hermes perguntou, né, poderíamos pensar que essas guerras, muitas pessoas desencarnam, né, seria pensar na lei de destruição e do progresso, né? A lei de destruição e a lei do progresso, Hermes, ele pode acontecer de várias formas. Né? A destruição significa você transformar aquilo que foi construído para algo melhor. E o progresso é natural, que mostra a evolução. Esse progresso pode acontecer de um modo pacífico ou pode acontecer de um modo turbulento. Seja a forma como ele aconteça, os responsáveis por gerarem essa destruição, mesmo que force o progresso, terão que responder pelo mal praticado. Então a gente lembra que nessas cruzadas, por exemplo, formadas, inclusive nós temos uma passagem, era uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a nós sobre a divulgação da fé, né? A divulgação da mensagem cristã, a divulgação da mensagem espírita. E aí então o espírito que traz a mensagem, ele fala que nós, espíritas, deveríamos ser os novos São Bernardos. E às vezes as pessoas têm dúvida, mas por que novos São Bernardos? Porque São Bernardo foi canonizado exatamente porque, na sua época, ele era um dos recrutadores de soldados para as cruzadas. Então ele fazia as suas pregações em praça pública, né? Ele fazia as pregações convocando as pessoas para defenderem a fé cristã, para defenderem os locais, né? Então tudo isso eram convocações que eram feitas e muita gente foi para essa guerra com boa intenção. Embora a gente tenha aquela expressão que de boa intenção o inferno está cheio, retomando inclusive aqui a própria questão que nós vimos anteriormente, né? Aqui na questão 670, Deus julga pela intenção. Então muitos desses foram sacrificados ou se sacrificaram em nome dessa guerra, defendendo realmente aquilo que acreditavam. Tanto que eu até contei com vocês também que quando nós estudamos sobre a Inquisição, aquele período da Inquisição em que nós tínhamos indivíduos que participavam, o nome Inquisição significa inquirir, perguntar. Então eram aqueles que faziam as perguntas para aqueles que eram considerados hereges, né?
Então, e depois vinha a punição por parte do Estado, não era a igreja que fazia isso. Então, quando você tinha a Inquisição acontecendo, muitos desses inquiridores, muitos desses que participavam dessa Inquisição, eram religiosos que faziam aquilo com boa intenção, por incrível que pareça. Pode parecer algo contraditório, mas o ato em si, embora ele traga para nós a violência, a intenção com que era praticado era boa. Era de fato com a intenção de salvar aquela alma, era de fato fazer com que aquela pessoa retomasse a sua fé. Então nós vamos encontrar aqueles inquisidores que eram, eles eram temidos porque eles eram muito agressivos, violentos, mas eram aqueles que eram chamados para esse trabalho que participavam com o coração, com a consciência tranquila. E aí a gente entra dentro daquilo que foi estudado, sobre a banalidade do mal. Em que ele praticava o mal sem perceber, porque ele simplesmente cumpria aquilo com sinceridade, com convicção, entre aspas, com boa intenção, embora o resultado tenha sido negativo. A troca de espíritos, o Hermes colocou. Na verdade, a gente lembra que essa troca de espíritos não precisa ser através desse tipo de destruição. É claro que existe ali uma grande teia articulando e conectando experiências necessárias para os indivíduos. Então, assim como nós temos a passagem do Evangelho que quem com a espada fere, com a espada será ferido, trazendo para nós essa ideia da lei de causa e efeito, muitos indivíduos que pereceram na época das cruzadas pela violência, assim como hoje no nosso período contemporâneo, tenham também desencarnado pela violência, exatamente pela violência com que foram atraídos. Mas um espírito que não tem essa necessidade de desencarnar pela violência, se o nosso mundo tivesse sido transformado, pacificado, nós desencarnaríamos do mesmo jeito, pela morte natural. Então não há necessidade da destruição em si, provocada pela guerra, pelas intenções, para que haja desencarnação. Mas a desencarnação pode acontecer mesmo que seja através de grandes calamidades, de acidentes, como nós vemos. Então, acidentes aeronáuticos, acidentes automobilísticos, catástrofes naturais, como tem os furacões, tsunamis e coisa e tal. E aí então nós vamos encontrar várias e várias situações em que a desencarnação vai acontecer. Mas cada tipo de desencarnação, por que um desencarna de uma forma tão violenta, ainda que seja por uma catástrofe natural, enquanto que outro desencarna no leito de um hospital, cercado pela família de um modo tranquilo? Então tudo isso tem uma razão de ser que nós ainda não compreendemos exatamente do porquê da necessidade de cada indivíduo desencarnar por aquele motivo. Mas enquanto nós, enquanto humanidade, estamos gerando as causas com atos de violência, nós teremos as consequências sendo trazidas também de forma violenta para que esse espírito possa despertar sua consciência. Então, cada período da humanidade nós vamos trazendo. Hoje, por exemplo, nós imaginaríamos que toda a experiência vivida no período passado teria despertado em nós a consciência para dizermos, não precisamos mais disso. E aí você liga a televisão de manhã e de cara vê que os jornais estão mostrando gente morrendo, gente matando, a violência acontecendo. Ainda, ou seja, é aquele ciclo vicioso, que o indivíduo gera violência, sofre violência, gera violência, sofre violência novamente, até que o próprio indivíduo interrompa esse ciclo, de sair daquele ciclo vicioso para entrar num ciclo virtuoso. Mas enquanto isso não mudar, a lei de causa e efeito é a nossa companheira. Então certamente não há um juiz condenando e atribuindo uma pena. É a própria desarmonia que o indivíduo causa que faz com que ele seja obrigado a restabelecer essa harmonia. E as circunstâncias que vão acontecendo no nosso dia a dia vão nos levando ao progresso. Então eu posso progredir, conforme os Espíritos trazem para nós aqui no Livro dos Espíritos, de uma forma harmoniosa, por escolha, ou eu posso progredir forçado pelas circunstâncias. É uma questão realmente ali do uso do livre-arbítrio que nós temos. Jerusa colocou, Paulo César Frutuoso diz que era inquisidor e veio como médico para reparar. Pois é, muitas situações que acontecem no passado, em que o indivíduo provocou a destruição de alguma forma, hoje ele volta para restabelecer. E muitas posições dentro da nossa sociedade permitem que os indivíduos vivam assim, trabalhem nesse sentido. Seguindo então, vamos lá. Então, essas guerras santas que nós vimos,
Então, grupos de indivíduos eram levados para essas guerras. E aqui, mais uma vez, foi perguntado então no final, né, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que excitava outrora sacrificarem seus semelhantes? Ou seja, da mesma forma que eu fazia o sacrifício humano, participar dessa guerra e destruir aqueles que eram os infiéis, isso tem a mesma origem? A resposta: são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravém a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome em que lhe deem. Por que então há de fazer guerra a outro sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o progresso da religião dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não o viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz quando lhes ides levá-la pela espada em punho? Eles têm de ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com atos a doutrina que pregais? Né? Então aqui o ensinamento é, todas as religiões, ou melhor, todos os povos, foi colocado para nós aqui em cima, colocando assim, adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que ele dê. Como é que nós podemos entender então essa lógica de que a minha religião, o meu Deus é melhor do que o seu Deus? Pelo fato de estarmos ainda nos esclarecendo quanto à realidade espiritual e até com relação à própria realidade de Deus, nós ainda temos esse partidarismo, que é muito mais motivado pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo que ainda predomina aqui no nosso mundo. Mas, né, com o passar do tempo, é natural que nós compreendamos. E aí foi colocado para nós, como é que nós podemos forçar alguém? Aqui no caso ele fala especialmente da visão do cristianismo. Como é que é possível você forçar alguém a acreditar na mensagem de Jesus, que disse ama teu próximo como a ti mesmo, através da violência, através da agressividade? Que foi exatamente aquilo que acontecia nas guerras santas. Né? E a gente traz isso para a atualidade, quando nós temos, né, esses conflitos que acontecem hoje em algumas regiões do nosso planeta, em que essas guerras santas ainda continuam acontecendo. Nós temos, por exemplo, guerras que acontecem, né, uma provocação hoje que acontece entre protestantes e católicos na região da Irlanda. Nós temos essas guerras de perseguição que acontecem entre judeus e muçulmanos no Oriente Médio. Nós temos cristãos e muçulmanos também no Oriente Médio. Então, quer dizer, vemos ainda esses conflitos acontecendo na atualidade, embora tenhamos ali uma visão política, uma visão econômica, uma visão muito mais ali de geopolítica, mas um fundo religioso muito grande. Porque se você tem uma antipatia religiosa, e a gente sabe, né, que política, religião e futebol, né, são sempre três temas que exaltam as paixões das pessoas, ficam absolutas quando tratam desse assunto. E nesse caso, quando nós temos na religião especial as paixões muito provocadas, muito sensíveis, qualquer tipo de outra provocação é o suficiente para fazer com que desencadeie um conflito. Então, no caso, nós temos uma sociedade islâmica e uma sociedade cristã que se provocam dentro do campo religioso, quando vem ali um elemento político, econômico, pronto, já é o suficiente para desencadear esse tipo de comportamento. Mas isso, mais uma vez, não fica impune, né? Acontece esse processo de destruição entre esses grupos, acontece a determinação da lei de causa e efeito em que vai haver essa evolução. Nós tivemos recentemente, né, 2 grandes conflitos
um conflito em especial aqui naquela região da Palestina, onde grupos muçulmanos considerados terroristas invadiram ali, né, o Israel e praticaram, né, todo aquele ato de barbárie que a gente viu, né? Então a resposta foi: vamos destruir aquele grupo, não importa se existem inocentes, se não existem, porque a guerra ela é cega, né? A guerra ela não é simplesmente algo preciso, ela sempre traz ali consequências e traz a sua repercussão. Ou seja, é o mal que vai se disseminando, exatamente em nome da fé. Então, como é possível uma sociedade ser religiosa tendo que se armar para defender suas crenças e seus valores? Né? Então, é algo que no passado acontecia nessas grandes proporções, mas depois nós tivemos nos tempos contemporâneos acontecendo novamente em proporções menores, mas não menos grave e não menos impactantes para a sociedade como um todo. Mas isso é parte exatamente da nossa evolução, do nosso desenvolvimento. Questão 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do sacrifício de animais? Aqui faz uma referência, né, aos textos bíblicos, em especial o livro Gênesis, quando nós temos, né, a história de Caim e Abel em especial, né? Abel tinha ali, eram dois filhos de Adão e Eva dentro da mitologia hebraica, e aí nós tínhamos ali Abel, que era aquele filho que fazia sacrifícios, frutas, vegetais de um modo geral, fazendo ali, né, o holocausto. A gente lembra que a palavra holocausto significa você queimar em oferenda. E esse queimar, esse ato de queimar, era uma forma simbólica de você, através da fumaça que vinha como consequência daquela combustão, levava essa essência para o céu. Era assim que eles entendiam naquela época. Então, se queimava aqueles frutos. E Caim veio e optou por fazer o sacrifício de animais, acreditando que o valor da vida animal era maior do que simplesmente você oferecer vegetais. Então, esse risco que nós temos naquele passado, ele depois acabou se propagando depois, né, das pessoas fazerem oferendas, fazerem também esses sacrifícios e tudo mais. Mas Kardec pergunta, né, se essa oferenda de frutos seria mais valor do que o sacrifício a Deus, né? Aqui, como está falando de sacrifício, o tema que Kardec pega principalmente são cruzadas e textos bíblicos. Né? Na atualidade, nós temos também alguns elementos interessantes para serem estudados. Então a resposta é: valor os frutos do que os animais? Aos olhos de Deus? Já vos respondi declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas. Como temos dito, e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Então aqui a gente tem aquele, por exemplo, que ele coloca que, claro, que o sacrifício do sangue é muito mais grave do que o sacrifício dos vegetais, né? Que não tem, na verdade, não tem qualquer tipo de gravidade, mas o sangue é sempre a destruição de um ser vivo. Então, muitas vezes você pode ter é uma situação comparada com o óbolo da viúva, né? Aquela parábola que nós temos no Novo Testamento, em que você tem aquele que oferece muito do que sobra e aquele que oferece pouco, fazendo o sacrifício de compartilhar. Aqui você pode ter aquele que faz a oferenda da fruta, mas de uma forma superficial, e aquele que faz uma oferenda de uma vida animal de uma forma sincera, de uma forma profunda. Vale, como foi colocado para nós aqui então, é a intenção, é a sinceridade do ato, é a conexão que o indivíduo consegue fazer com Deus, e não o ato em si. Agora, se você for comparar objetivamente a forma como essa oferenda é feita, é natural que a vida animal tem muito mais valor, né, para manter-se viva do que para ser sacrificada. Mas o que é compreendido de acordo com a compreensão de cada um. Depois na questão 673, eu estou lendo para vocês aqui, depois eu tenho umas notícias aqui para a gente poder acompanhar, para atualizar essa situação para nós aqui. Não seria um meio, questão 673, não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus
consagrá-las a minorar aos sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e nesse caso, o sacrifício dos animais praticado com fim útil, não se tornaria meritório ao pai abusivo quando para nada servia ou só aproveitava os que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Ou seja, não seria muito mais agradável que nós pegássemos esses elementos que seriam ofertados, ou essas oferendas, e nós dedicássemos às pessoas que têm necessidade delas? Isso não teria muito mais valor? A resposta para nós parece óbvia, né? Mas vamos ver aqui o que os Espíritos dizem para nós. Deus abençoou sempre os que fazem o bem. Abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Então aqui a gente já começa a perceber que o sacrifício material já começa a avançar para um sacrifício moral. Então isso já mostra um progresso do despertar da consciência de cada fase da humanidade. Enquanto você for sacrifício material, sem que você se transforme, quando você começa a trabalhar a caridade, ela passa a ser ali uma consequência da transformação interior do indivíduo. E é aí que o bem começa de fato a prevalecer. Enquanto nós estamos apenas com práticas exteriores, nessa fase inicial do nosso desenvolvimento, nós começamos agora a ver ali uma consequência interior, traduzindo para nós a evolução, o progresso. E ele segue. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para dirigir-lhes as vossas. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então, mais uma vez, aqui ele comenta sobre as cerimônias de dedicação de preces. Nós falamos sobre isso também, aqui na própria lei de adoração, a respeito nós falamos, na verdade, antes disso, lá no item anterior, não, foi até mesmo na lei de adoração, logo no comecinho, de que forma que nós nos relacionamos com Deus, de que modo que nós podemos entender essa adoração, essa relação que nós estabelecemos com Deus. Então, nós lembramos que, pelo fato de nós estarmos encarnados, e nós termos uma dificuldade muito grande de nos libertarmos daquilo que os nossos sentidos oferecem, ou seja, nós estamos no mundo material, nós estamos encarnados num corpo material e os nossos sentidos, que é a nossa visão, o nosso olfato, o paladar, a nossa audição e o nosso tato, são muito mais expressivos do que a nossa intuição, já que ela é muito subjetiva e ela é muito abstrata para todos nós. E, portanto, nós precisamos nos relacionar com Deus através dos nossos sentidos. Daí a necessidade de nós criarmos ambientes que tenham figuras, que tenham imagens, que tenham uma característica que nos coloque naquela relação com Deus. Nós temos objetos, nós temos músicas, nós temos olfato, por isso nós temos os incensos, nós temos os perfumes, nós temos as músicas, temos a expressão corporal através do canto, através da dança, através de todo aquele ritual que é montado. Então nós estamos ainda, por não termos a nossa consciência suficientemente desenvolvida ou aguçada, a nossa percepção para nos relacionarmos com Deus, Bolha Dudu sempre alerta. Então, pelo fato de não termos ainda nenhuma essa sensibilidade aguçada, nós precisamos materializar a nossa relação com Deus. Só que nesse caso, mais uma vez, da mesma forma que os espíritos responderam anteriormente, quanto mais valor uma pessoa tem para nós, melhor é o presente que nós oferecemos para ela.
Então é um presente mais caro, é um presente mais elaborado, é um presente mais saboroso. Por quê? Porque aquela pessoa tem um significado maior para nós. Da mesma forma, na nossa relação com Deus, quando nós queremos intensificar os nossos sentidos e estabelecer uma relação mais profunda, é natural que nós criemos um ambiente mais sofisticado. É daí que nós vamos encontrar, por exemplo, as grandes catedrais que foram criadas, né, os grandes templos religiosos, porque nós acreditamos que o volume, o tamanho tem documento, o tamanho tem importância. Porque se nós pegarmos uma igreja acanhada, uma pequena capelinha, você faz uma prece nessa capela, e você se ajoelha diante de um altar de uma grande catedral, qual que Deus vai dar mais valor dentro da nossa percepção? É claro que é dentro da catedral, porque é um ambiente de maiores proporções. Porém, o que nós sabemos, na verdade, é que o que vale é a intenção. Mas só que a intenção, mais uma vez, ela é abstrata, ela não é concreta. O que é concreto para nós é aquilo que os nossos sentidos percebem. Portanto, o que o Espírito coloca para nós aqui, que vale muito mais nessa nossa relação com Deus, aquele estado de prece, aquele de caridade, os atos de bondade que nós praticamos com os nossos semelhantes, é a melhor forma de agradar a Deus. Porém, nós temos ainda, pelo fato de estarmos com a nossa consciência materializada, nós temos a necessidade de demonstrar isso através dos nossos sentidos. Por isso o Espírito coloca, não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Então, quer dizer, em vez de você construir aquela igreja caríssima, aquele templo caríssimo, construir aqueles rituais, aqueles festivais que são caríssimos, usa todo esse dinheiro para comprar comida e distribuir aos pobres. Use isso para poder beneficiar as pessoas que trazem suas necessidades. Porém, nós ainda temos essa necessidade. E, mais uma vez, podemos reprovar aquilo que nós entendemos como sendo as nossas necessidades. Mas é necessário que nós amadurecemos para que nós modifiquemos as nossas expressões materiais para as expressões morais e sentimentais. Então é isso que o Espírito chama a atenção. Porque nós ainda, então ele coloca assim, o homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas, e nós ainda somos espíritos com vistas acanhadas. Só que, mais uma vez, a gente lembra sempre, e sempre, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Verdade diz para nós, são chegados os tempos em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E nesse momento em que nós estamos tendo, né, os nossos sentidos, as coisas estão realmente entrando no seu verdadeiro sentido pelo fato de nós despertarmos a nossa consciência, nós temos que aguardar que a humanidade como um todo também tenha essa mesma percepção. Quer dizer, quando os espíritos falam para nós claramente a realidade do espírito e não o exterior material, é necessário que a humanidade toda seja, entre aspas, contaminada com essa percepção. Que a humanidade seja esclarecida com relação a isso. Me colocou, né, tem pessoas que compram bens materiais que praticamente nem usam. E acontece isso de fato. Até mesmo, né, no caso, por exemplo, para Deus que você tem de comprar coisas, para poder fazer oferenda, você tem aquele valor afetivo, mas depois perde tudo. Porque os nossos sentidos exigem isso de nós. E a nossa consciência não está ainda liberada. Não tem ainda essa independência para pensar por si só. E aqui então, pessoal, esses foram os itens que nós trouxemos. Aí a gente lembra, né, que ao mesmo tempo em que os sacrifícios animais, pois é, exatamente. Então, quer dizer, isso faz parte de um processo natural, principalmente no que diz respeito às questões do espírito, que ainda é um elemento de fé, não é um elemento de convicção que a nossa razão de fato aceite. Ele é ainda eu acredito ou não acredito. Se eu acredito ou não acredito, existe ainda essa instabilidade com relação às nossas percepções. Agora, quando vier a convicção, aí então as ações serão direcionadas para isso. Bom, separei para vocês aqui rapidamente, nesses minutos que faltam para nós, de que modo que nós podemos entender, então, essa questão
dos sacrifícios que são feitos hoje. Então, se Kardec relembrou os sacrifícios do passado, em que os seres humanos eram utilizados como moeda de troca, a gente vai perceber que hoje isso ainda existe. Então nós temos, claro que todas as grandes religiões, elas condenam esse tipo de prática. Mas nós temos hoje, por exemplo, seitas, grupos que são considerados clandestinos, ainda tem esse tipo de prática, só que, claro, a gente vai lembrar sempre que tudo isso é considerado crime na atualidade. Mas nós temos, então, algumas crenças que são extremamente supersticiosas. Muitas vezes, alguns crimes que são disfarçados de rituais, quando se fala sobre ainda magias, feitiçarias e tudo mais. Só que, claro, isso daí hoje é considerado crime e é passível de punição, considerado como homicídio. Então nós vamos encontrar, por exemplo, algumas práticas na África, na Ásia. Nós vamos encontrar alguns desses registros que são diferentes, eles são esporádicos hoje, Então são mutilações rituais que são colocadas também. Se não são feitos os crimes, nós temos as mutilações. Pessoas que fazem isso voluntariamente. Nós tivemos recentemente a Sexta-feira Santa, feriado cristão, em que algumas partes, feriado católico, cristão, em que em algumas partes do mundo, ou até mesmo aqui do Brasil, as pessoas se voluntariam para esse tipo de sacrifício, por exemplo, de uma crucificação. Me lembro de uma notícia de jornal em que um homem se colocou para ser pregado numa cruz em nome de uma fé. Então tudo isso são práticas, mas nesse caso considerado crime, e não uma religião legítima como nós compreendemos. Então isso não deve ser entendido como sendo uma prática religiosa aceita, mas um desvio moral além de uma prática criminal. Quais são os animais, já que nós falamos que tudo começa com os animais e depois ele passa para o ser humano? As práticas animais hoje estão ainda sendo praticadas. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, ou até mesmo na África, no caso do candomblé, por exemplo, nós temos ali sacrifícios animais. Inclusive a gente vai ler um artigo rápido aqui, em que em 2019 o Supremo Tribunal Federal decide que o sacrifício animal dentro de uma religiosa é aceitável, não é considerado crime. Porque isso entrou em debate dentro da nossa sociedade, Os grupos de defesa dos animais dizendo que você sacrificar um animal é crime. Só que quando você tem uma intenção religiosa, essa prática religiosa ela foi defendida. A gente vai ler o artigo que fala sobre isso. Nós temos no hinduísmo, lá na Índia, também algumas práticas que têm sacrifícios animais. Nós temos no islamismo, do sacrifício, que também tem aqui até um feriado, que é o Eid al-Adha, que é o nome do festival, que lembra exatamente aquilo que eu comentei com vocês no início, em que Abraão, quando ele ia sacrificar o seu filho, em nome da fé, aí então Deus disse que não precisava, que ele já demonstrou suficientemente a sua fé, mas aquele sacrifício marcou as tradições religiosas e o islamismo, que mais uma vez a gente já conversou, é uma vertente dessa família, tem essa prática como sendo algo sagrado. Então isso já não é uma prática feita de uma forma escondida, e é uma prática não apenas reconhecida, mas em muitos lugares também até mesmo ela é considerada legal, como é o caso do Brasil, por exemplo. Aí quando a gente pensa sobre os objetivos, por que se faz, por que ainda fazem sacrifícios? Então nós temos, pode ser uma oferta, seja para um ser divino, ou entidades espirituais, como a gente já viu, pode ser um agradecimento, que a gente já falou sobre isso, pode ser um pedido de proteção ou um pedido de prosperidade, pode ser, olha que interessante, manutenção de um equilíbrio espiritual, pode ser um ritual de consagração. Em algumas outras tradições, o animal ele é consumido depois, então não há desperdício, que é o caso dessa festa muçulmana. Tem um valor simbólico de troca, eu faço aquilo, e nós já vimos inclusive que a própria promessa é assim, Por que eu faço uma promessa? Em troca de alguma coisa. E a doutrina mostra para nós que o verdadeiro culto, o verdadeiro sacrifício que nós podemos que faz com que nós nos conectemos com Deus, ele seja interior, ele seja moral
e ele é baseado na intenção e na elevação espiritual. Então, sempre o ato do coração e não o ato exterior. E aí nós temos assim alguns estágios, né, que poderíamos até pensar a respeito dessas práticas, né? Se encontra ainda no estágio primitivo, nós temos sacrifícios materiais, incluindo seres humanos. Esse é o estágio primitivo, olhando a evolução da humanidade. No estágio intermediário, nós temos ainda sacrifícios animais e ainda alguns rituais. E no estágio mais evoluído, o culto é interior, é moral e é consciente. Ou seja, né, o sacrifício material vai sendo substituído não apenas por uma questão de sacrifício, mas ele começa a se transformar em termos de renúncia moral, em caridade e definitivamente em transformação íntima. Então, isso nós podemos visualizar a respeito da ideia do sacrifício. Dudu colocou, né, no país se mata para comer, né? Que diferença faz o sacrifício de um animal quando se mata por milhares para a alimentação do ser humano, né? No caso, a gente lembra que existe ali, né, a morte do animal, né, o abate do animal para um sentido de alimentação e existe o abate do animal para uma questão religiosa. Então, a visão né, que nós poderíamos, para minimizar o efeito, se você tem uma prática religiosa em que você tem o abate de animais como parte ritual, e esse abate acaba trazendo como consequência a distribuição de carne para a população, isso é positivo. Agora, nós podemos pensar também naquilo que nós encontramos, por exemplo, uma festa religiosa, onde se abate, faz aquele churrasco enorme, numa festa religiosa. A pergunta é, as pessoas que estão vivendo isso, essas pessoas têm necessidade de sacrificar animais dentro de uma festa religiosa para se alimentar? Nós vamos ver que são pessoas que têm os seus trabalhos, que são pessoas, inclusive, bem abastadas, mas elas participam disso. Então você faz uma festa religiosa com sacrifícios de animais, nesse tipo de homenagem, e todo mundo participa fazendo festa, bebendo bebidas alcoólicas. Quer dizer, a festa religiosa perdeu o seu sentido. Basta a gente ver no próprio Natal, por exemplo, qual que é o sentido do Natal para nós? Você pegar o peru, fazer aquele grande almoço e todo mundo comer e beber. Com que propósito? Homenagear o nosso Jesus? Quem que pensa em Jesus na hora da ceia? Onde todo mundo ali se farta de comer e tudo mais. Quer dizer, a gente percebe que existem algumas situações em que a prática religiosa é uma forma de expressão sincera e a consequência do abate é distribuição de animais, de comida. Ok. Agora tem aqueles que a gente faz uma festa simplesmente por ação. E se torna algo vazio, porque você valoriza o presente, você valoriza a ceia, mas você não valoriza o espírito. Então isso mostra que nós estamos ainda passando por esse processo de evolução. Hermes colocou, seria correto dizer mudar é um procedimento cinético, dinâmico, e transformação, uma vez adquirida, é algo estático, né? Poderíamos pensar, né, usando essa lógica, né, da definição de cada uma, né? Porque a mudança vai acontecendo. Apesar de que mudança e transformação, ele acaba levando para o mesmo sentido. Agora, o que importa é o fim, né, e não o meio, né? Porque a transformação mostra de fato que houve uma mudança definitiva, enquanto que a mudança pode ser momentânea, né? Então poderíamos pensar dessa forma. Então, enfim, finalizando o nosso trabalho, deixa eu ver aqui. Angelina, você colocou uma mensagem aqui que ela não apareceu para nós, tá? Deixa eu ver aqui. Apareceu uma mensagem aqui do Paul Talk. Sim, continuamos sendo eternos aprendizes, né? Só Deus sabe a conclusão do aprendizado e quanto tempo esse aprendizado vai levar, né? Então, esse aqui é o estudo para nós. Bom, eu separei aqui 2 artigos, eu vou colocar lá no nosso grupo depois, já que não temos tempo agora. Um é do CNN Brasil, né, que fala sobre o feriado de Eid al-Adha, 3 dias, comemora a história do Alcorão de Deus e começava ali naquele domingo, né? Então ali, o que esse feriado de sacrifício nos ensina sobre a ação plena, né? Então ele fala aqui sobre várias práticas nesse feriado, incluindo
o sacrifício de animais, ao mesmo tempo em que tem também a doação de alimentação. E depois a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do sacrifício de animais. Tá? A gente vai ver isso depois. Vocês podem ler ali à vontade, que aí fica mais fácil de divulgar, né, esse nosso conteúdo. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje.